Boa noite a todos. Sejamos... Nossa, que povo que tá dormindo, né, gente? Eu sei, é quase sexta-feira. Boa noite a todos. Olha, agora começou o processo de desencarne, né, Janete? Sejamos todos bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema, como nossa irmã Fernanda já iniciou, no capítulo Amai os vossos inimigos. E a gente vai passar, porque quem já leu sabe que é grande demais, né? Ali pela instrução dos espíritos entre a vingança, o duelo, o ódio, né? Essas expressões todas que, quando a gente analisa a ótica de nossa vida aqui na Terra, nós vamos perceber que a vida ela é cheia de cenas, é cheia de ciclos, é cheia de etapas, que nós no Espiritismo carinhosamente chamamos provações, né? E algumas expiações. Essas provações e essas expiações, elas geram uma carga emocional muito forte em nossas vidas, não é? Tanto é que muita gente está aqui hoje porque algum BO está acontecendo, ou está precisando relaxar, ou está querendo evoluir por amor e buscar a Deus, né? Que eu acho que é a maioria. Mas assim, nós temos diversas cenas e diversos contextos que a nossa encarnação humana nos trazem, não é? Uma delas, hoje nós vamos estudar, são essas desavenças que ocorrem, que uma coisa é quando nós vemos na natureza dois animais brigando. Vamos dar um exemplo aqui. Quem tem gato em casa? Bastante gente, né? Os gatinhos estão lá quebrando o pau, né, em cima do muro. Eles quebraram o pau, brigaram, vão embora, né? Acabou. Era um momento de raiva, era um momento de briga, acabou. Nós somos da mesma forma? Os casais até fazem assim com o olho para não olhar para a esposa do lado. Não. A gente briga e, infelizmente, nós carregamos esse padrão energético que emana nessas brigas, esse magnetismo ainda pesado, né? Nós criamos situações, nós criamos cenas, nós criamos dramas para ficar vivenciando aquilo e acabamos por entrar no sintoma da palestra de hoje, que são essas manifestações da vingança, do ódio, que nós temos em relação ao nosso semelhante. E a proposta de hoje é pegarmos esse conteúdo e compararmos ele com a grande ilusão que isso é. Porque, vejam bem, nós somos um corpo espiritual encarnado num corpo de matéria. Os espíritos cansam de dizer que as coisas que acontecem aqui são transitórias. Não adianta você querer cravar seus tesouros na terra, isso aqui é passageiro, uma hora você vem rico, uma hora você vem pobre, uma hora você vem santo, uma hora você vem pecador, uma hora os dois. Mas, enfim, tudo isso aqui ocorre de forma extremamente transitória. E quando a gente se impregna de ódio, de vingança, de situações em relação ao nosso semelhante, nós acabamos colocando uma âncora da nossa vida, colocando um foco energético, colocando uma canalização em problemas, não é, relacionados a outro, e ficamos cegos aqui dentro da Terra. Então a proposta hoje é mostrar o quanto que essas imersões que nós realizamos na vingança, nas desavenças, elas são totalmente ilusórias por estarem na matéria. Pois bem, comecemos. Num primeiro momento, nós analisamos que quando na vingança, ou quando na exteriorização de um ódio, ou então na vontade de duelar, não é, de discutir, de brigar com outra pessoa, nós percebemos que existem dois objetos num primeiro momento. De cá o sujeito A, de cá o sujeito B. Tudo bem que esses sujeitos podem estar em maiores quantidades. Mas nós temos um sujeito que está ofendido, nós temos um sujeito que se ofende, e mais, nós temos uma ação ofensiva e uma ação de recepção dessa ofensa mútua. Temos duas pessoas dialogando. Aí que está. Imagine que você tem um desafeto com alguém. Quando você tem um desafeto com alguém, você criou uma imagem dessa pessoa. Então, para você ficar magoada, por exemplo, meu marido não dá atenção em casa para mim, não dá atenção, não está presente na vida, então eu crio uma figura dele na minha mente, de que ele está ausente, de que ele está fora de uma normalidade do casamento, e vou semeando essa visão que eu tenho do meu semelhante. Ou então, vamos aqui supor, imagine
uma ação de inventário, em que os familiares estão lá quebrando, brigando ali, não é, por questões materiais. Você tem uma desavença, que ela ocorre entre uma ou mais pessoas, e essa desavença gera um campo energético constante naquilo, não é? Se nós pararmos para analisar, esse campo energético criado, ele é totalmente doentio, porque nós estamos aqui, nesse corpo material, entretanto, nós não somos esse corpo material, nós somos espíritos. Ué, Gabriel, e daí? Eu já sabia disso. Mas quando você se envolve com disputas, com desavenças no campo material, e você dá importância a elas, porque vejam bem, quando eu tenho um sentimento de ódio, de vingança, de repulsa, de duelo, de crítica ao meu semelhante, aquilo está partindo de quem? De mim, né? Porque tem algo não resolvido em mim. Poxa, Gabriel, mas e se o que a outra pessoa me fez foi realmente um mal? Independentemente disso, você guardou uma visão que a outra pessoa fez para você. Imaginem bem, Jesus Cristo, no momento em que ele estava recebendo os pregos ou a sua condenação na cruz. Naquele momento, ele poderia muito bem ter se revoltado, ter virado para a plateia, mas, poxa, tem gente aqui que eu curei, tem gente aqui que me ouviu pregando, tem gente que eu conversei, vocês estão me matando por isso? Ah não, Deus, eu estou revoltado também, cansei desse projeto Terra, não quero mais saber dessa... Ele poderia ter feito isso. Por que Cristo não fez? Por que o modelo e guia da humanidade não faz nada em relação às ofensas, em relação ao mal que ocorre contra ele? Porque ele não as recebe. Ele não as recebe. Uma coisa é quando o mal se apresenta diante de nós e nós reagimos a esse mal. Porque a reação, ela está partindo de você. E se você não está partindo da verdade espiritual que habita em você e está mergulhado no seu eu mundano, você não vai conseguir analisar a situação da forma como ela é. Então, esses relacionamentos, esse primeiro ponto que a gente está trabalhando, em que há desavença entre pessoas, a primeira coisa é criado uma imagem do seu próprio ego que acaba entrando em choque com o outro ego e isso acaba sendo ferido, acaba sendo criado uma desavença, não é? Então, os espíritos, nesse item que ele vai trazer, a instrução dos espíritos do amai os vossos inimigos, eles vão fazer uma série de passagens ou de questionamentos mostrando o quão ilusória é essa ideia da vingança. Vocês que estão aqui hoje, alguém aqui já se vingou de alguém? Não precisa responder. Mas alguém aqui já planejou uma vingança contra alguém? Porque às vezes a gente lê o Evangelho e acha que essa vingança que estão falando é igual a gente vê no noticiário, alguém vai lá e mata outra pessoa, ou então alguém vai lá e dá o golpe na outra. Mas nós sabemos, como espíritas, que a vingança, que o ódio, que essas externações, elas ocorrem também nos detalhes da nossa vida. Não é? Como nós estamos tratando as pessoas ao nosso redor, as pessoas em nossas casas, como esse amor está sendo externado. Não é? Nesse sentido, gente, o que a proposta vai trabalhar hoje é que nós analisemos quem é o ser que se sente ofendido, quem é o ser que se sente no direito de duelar, quem é o ser que se sente no desejo de vingar. Certo? Vamos entrar na instrução dos espíritos. Iniciando pela vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, cujo guante se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens
que a elas se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. O que os espíritos estão dizendo nesse início? Que a vingança, ela tem origem nesse plano físico, nas nossas relações no plano físico. Elas nos acompanham desde o início da humanidade. Elas trazem na nossa cultura diversos tipos de manifestação. Porquanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. E aqui tem que se fazer um adendo muito importante, porque vocês estão vendo que a vingança, tanto o ódio e o duelo ele vai repetir, ela está ligado diretamente ao esclarecimento do perdão. Porque você está mantendo dentro de você uma energia, uma impregnação, uma visão do seu semelhante negativa. E o perdão não significa você perdoar alguém. Por exemplo, a Fernanda me fez mal, eu te perdoo, Fernanda. Não. O perdão significa perdonare. Do latim é doar. É quando você solta, é quando você libera aquilo que está preso em você. Então, aqui ele está dizendo que você não pode dizer que você é cristão, nem que você é espírita, se você ainda guarda esse sentimento dentro de você. Não é? A vingança é uma inspiração. Vejam bem, a vingança, gente, ele não está lidando aqui quando você reage com alguém, igual eu dei exemplo dos gatos brigando. Né? A vingança é algo que você particulariza uma situação negativa que você viveu e cria uma tramóia. Já reparou que tem algumas brigas que você se envolve, que você interpretou a visão de alguém, interpretou a visão de outro, criou a sua interpretação, fez o julgamento daquela situação e criou uma tese, criou uma verdade sobre aquilo? É algo que você particularizou. E isso não pode estar dentro do cristão. Por quê? Porque é um apego à realidade física. E ele continua. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Então veja bem, o espírito encarnado, quando está nessa energia, ele entra numa espécie de fetichismo. Vocês já foram enganados por alguém? Acho que todo mundo, né? Já aconteceu uma situação e você, poxa, eu fui enganado, aquela pessoa me ludibriou. Na vingança, você é enganado por você mesmo. Olha que coisa estranha. Você cria uma ideia sobre o outro e começa a acreditar que a ideia sobre o outro está te fazendo mal e necessita exteriorizar o seu mal sobre o outro e cria uma teia de pensamentos. Esses pensamentos entram em contato com o quê? Com outros seres do plano astral que viveram situação semelhante à tua, que vão incentivar. Na hora que você vê, você está vivendo uma experiência particular, criando um universo energético semelhante a um louco de um hospício. Às vezes a gente acha que a pessoa que está no hospício, ou um morador de rua, ou alguém que está acamado, está impossibilitado, mas não percebe que quando você está movido pelo sentimento de vingança, você está mais doente que essa pessoa. Você esquece, porque, gente, fala sério, para você planejar uma vingança, você tem que desconsiderar a presença de Deus, né? Se a gente está aqui no centro espírita, está sentindo uma presença calma, uma presença amena, algo que envolve o nosso corpo, algo que envolve o nosso ser. Opa, isso aqui é diferente. Eu não consigo estar aqui dentro, fora do centro espírita tudo bem, mas eu não consigo estar aqui na presença de vocês orando e começar a falar, nossa, aquele fulano me prejudicou, cara. Eu preciso ir atrás dele. Preciso. E ele merece. Ele merece porque ele fez dessa forma e Deus vai se manifestar por mim para ele pagar o que ele deve. Alguém aqui consegue ter esse tipo de energia dentro da casa espírita? Não dá, né, gente? Porque a gente está envolvido em outro tipo de sentimento. Quando a gente cruza a porta, até que a coisa muda, né, um pouquinho a situação. Mas aqui dentro a gente está com outro sentimento. Então, a pessoa quando entra nesse sentimento, o exemplo vingança, é como se ela entrasse, olha só o que ele vai falar,
no inflame, numa paixão, numa cólera. Não é? Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. É que o Evangelho ele tem uma linguagem muito culta, né? Mas o que ele está falando aqui? Que nesse sentimento de vingança, você está ocultando no seu ser os sentimentos reais que estão acontecendo. Por exemplo, às vezes a gente não se frustra com a outra pessoa. Quem mandou criar expectativa? A gente não quer que o outro acerte o seu ponto no dia a dia? Por que você não acerta o que você tem que acertar? A gente não quer apontar o cisquinho no olho do outro? Por que a gente não olha a trava no nosso olho? A gente não quer vir falar mal de Bolsonaro, de Lula e de política. Ah, hoje saiu condenação, vieram me falar. Você não está percebendo que você está condenado num emaranhado de pensamentos, limitando a presença de Deus, muitas vezes a 1 hora da semana na palestra espírita, ou a míseros minutos na cama antes de dormir fingindo oração? Se aqui nesse capítulo falamos de vingança, quantas vezes não deixamos de amar Deus na nossa vida e limitamos Ele a ritos? E todo momento que nós deixamos de amar a Deus, pensem comigo, o que é a ausência de amar a Deus? É inconsciência? É tristeza? É sofrimento? Sofrimento proporciona o quê? Se você coloca 2 pessoas sofrendo dentro de casa, vai ter o quê? Alegria? Se nós sabemos que todos que estamos encarnados aqui nesse plano físico, estamos sujeitos a erro, a provas, a expiações, eu vou colocar o meu irmão no meu jugo? Isso é diferente de quando você reage numa briga, de quando você tem algum momento de extravasamento. Isso aqui é quando você mantém o sentimento dentro do seu coração. E aqui dentro temos pessoas, inclusive nós, que mantemos esse sentimento dentro do nosso coração. Muitas vezes reencarnamos com problemas físicos, por conta de ligações pretéritas em vidas passadas. Toma caminho escusos, segue na sombra o inimigo, que nada desconfia. Vocês percebem quanto a vingança, né? Aqui eu vou falar vingança, duelo, porque são muitas páginas. Mas vocês percebem o quanto a pessoa entra numa pira? Ela entra numa ilusão. Já reparou quando a gente está com ódio? Você entra num outro estado aí, de repente você volta e fala, o que eu fiz? O que eu fiz aquele final de semana? O que eu fiz dos últimos meses da minha vida? O que eu fiz nessas décadas de casamento? Hoje eu estou falando muito de casamento, né? Eu, hein? Aí, né? O que eu vou fazer? Se nós pararmos ainda para analisar, essa vontade de vingança, esses desejos, esses movimentos, eles são tão irreais, como a gente falou no começo da palestra, que eles te projetam no futuro ou no passado. Eu vou fazer tal coisa, eu vou pegar ela com a boca na botija, tal. Vocês veem que você sai daqui, do agora, você sai da consciência, você sonha. E aí, o pessoal aí que faz a parte mediúnica, Dona Edith, Tia Fátima, todo mundo aí, nós vamos encontrar espíritos na reunião mediúnica que no desejo de vingança permanecem por séculos naquela situação. Por quê? Na hora que o corpo físico morre, o impulso daquele ser, esses sentimentos guardados em si, são projetados. No final, a imagem, como eu estava tentando dizer no começo, a imagem que você criou do seu semelhante, vai com você para o túmulo. Aquele mal que você não consegue perdoar, porque veja bem, você pode errar, o outro não, né? Ah, mas ele não poderia errar daquela forma. Gente, todo mundo que erra não conhece o amor de Deus, é por isso que erra. Ah, mas ele tinha faculdade, ele fez evangelização espírita. Ah, grande coisa.
Está dentro da ilusão, está dentro desse mundo material, está dentro desse mundo tentador. Não adianta. Então, nós temos pessoas que se dedicam a vida inteira a tramóias. E a maioria, quando realiza suas tramóias, não percebe ou finge que não fez nada. Acha que está agindo certo, não consegue nem perceber o próprio erro. Vingança hoje, gente, não é ficar só atrás ali do muro com uma arma na mão esperando. É nos mínimos detalhes. Às vezes, dentro de casa, a gente sabe que aquela palavrinha vai machucar, sabe que aquela atitude vai causar um comportamento. Não. Já repararam dentro de casa? Uma atitude causa um comportamento. Uma postura causa um comportamento. Uma falta de... Nós estamos misturando as coisas e nos entregando a sentimentos. E a vingança, o ódio, o duelo é um dos mais baixos, porque muita gente não tem a coragem de enfrentar o teu irmão cara a cara. Vai matando ele aos poucos, de estresse, de raiva, de infarto. Vai tirando-lhe a sanidade. Vai mostrando, ó, você é uma louca. Você é maluco. Olha para a sua situação. Seu agressor. Ah, você não faz nada. Não ajuda nada no centro, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês podem ver que esse capítulo é cheio de fiapo, a espiritualidade fica soltando. Essa imagem que você tem do outro, se são seres egoístas, vai entrar em choque. Observe essa questão aqui do Livro dos Espíritos, que vem muito a calhar nisso aí. É a 917, que vai falar sobre o egoísmo. Eu abri ela agora há pouco, assim, vem na sorte. Olha só. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros... Não, olha essa frase, gente, presta bem atenção. O choque, né? Lembra que a gente está falando de vingança, de duelo, esse choque entre pessoas. Ó. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Quem que é esse que está se colocando na defensiva? Quem que é esse que reage? Quem que é esse que está morrendo de medo? Quem que é esse que quer ser a autoridade? Quem que é esse que não quer ser derrubado? É tão infalível que não pode ser golpeado? Quem é esse ser? Quem que é você? Quem é você que está me olhando? Saco de carne, processos digestivos, sistema neurológico. Quem é você que vai morrer daqui a pouco? O que vai sobrar? O que veio antes de você estar encarnado? Quem é você que está se projetando num caminho e numa historinha com seu semelhante boa ou ruim que vai acabar daqui a pouco? Ou melhor, pode durar muitas eras. Quem que é esse ser que semelhante vou falar na linguagem dos mais antigos e dos mais novos. Um data show? Né? Quem que é esse ser que, mediante um projetor, está projetando esse mundo de problema que você tem tanto medo de desapegar? Já reparou que se alguém realmente te fizesse mal e você ficasse ofendido com aquilo, você iria embora, você se afastaria, mas você fica para poder se vingar, para poder bater boca, para poder reagir. No fundo, a consciência de cada ser aqui nessa sala, inclusive de quem fala, foi atraída para um conjunto de outras consciências familiares. Para quê? Por afinidade, por provas, por expiações. Mas olha só o que o Livro dos Espíritos está falando, tem um choque de egos, porque nós temos egos, tem briga, é para ter briga. Jesus fala, eu vim trazer a espada, eu vim separar a mãe do filho. Eu vim separar, eu vim quebrar templo, né? Por quê? Porque nós estamos esquecendo que somos ainda egos frágeis. Nosso reino não é daqui. E não adianta me falar que você entendeu isso, que eu estou tentando entender até hoje. Não é daqui. Mas você está olhando para cá. Mas você não entendeu que o seu reino não é daqui, mas por que você está olhando para cá? Por que você está mais preocupado com o boleto que conhecer a Deus? Por que você está mais preocupado com o que vai chegar amanhã do que conhecer a Deus?
Nós traímos Deus, nós agimos com o nosso Criador de forma vinganciosa, quando não percebemos o teu amor. Nós somos tão astutos que nós achamos que vingança é quando eu falo palavras grossas. Eu deixo claro a minha... Vingança vem em palavras doces, em omissões dolosas. Nós estamos muito enganados sobre a formalidade do mundo. Por isso que os Espíritos vão falar que isso traz de tempos remotos esses sentimentos bárbaros que nós carregamos, não é? É muito tempo atrás. Antigamente, a vingança, você mexia com a minha mulher, eu te chamava na esquina, a gente fazia um duelo, dava um tiro no outro. Tinha até lei para isso, né, doutor Gotthard? Antigamente tinha até lei para essas coisas de fazer duelo, não é? Hoje em dia, a vingança ela opera até nas redes sociais. Tudo que a gente põe a mão, né, a gente põe o nosso ego junto. E os Espíritos vão trazer aqui, ó, a gente continuando, porque senão eu entro aqui e não falo as outras partes, ó. Os Espíritos encerram esse item falando assim, ó, fora, pois. Eu falei alto aqui agora, né? Eles também falam aqui, eles usam um ponto de exclamação gigante, ó. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Espírito Júlio Oliver, está no Evangelho. Fora com esses costumes selvagens. A gente não é bravo com animal, com cachorro, tem hora? Pois, do ponto de vista do amor, somos animais perto da grandeza de Deus. Fora com essa vingança. Para com isso. Observa você. O que você está tendo de problema com o outro não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com o que você está recepcionando e continuando, interpretando e continuando, interpretando e continuando. Você está num ciclo. E não adianta mudar a pessoa na sua casa ou ir para outra casa, que você vai atrair a mesma coisa se não olhar para si mesmo. Vejam bem. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Sem a caridade não há salvação. Vejam bem, uma coisa que ninguém lê, né, cara? A gente passa despercebido. Ele falou aqui, ó, figurar-se. Você está figurando nessa vida como espírita. Não é garantia de vir na outra vida como espírita. Isso aqui não é nada. Não é nada. Se você não fizer ser alguma coisa. Isso aqui vira um livro, gente, que a gente está falando. Vira um texto. Igual fizeram com as religiões. Como que nós somos espíritas se a gente está se restringindo a livros escritos? E os livros escritos estão pedindo para a gente ler nós mesmos. Ele está falando aqui para você, não sou eu não, ó, fora com esses costumes selvagens. Está falando, olha o que está acontecendo aí nessa cachola e tira esse trem, só. Você não é isso. Não é que você vai ter que fazer um esforço para ser santo. Tem gente que viaja na maionese, né, cara? Não é isso, não. É parar com as coisas. Gente, Deus oferece tudo. Oferece o trabalho que você vai, oferece a vinha, oferece o prego que você tem que martelar. Ele te dá estrutura, Ele te dá tudo. Mas você quer procurar mais. Eu quero procurar mais. Eu quero ir atrás. Né? Eu estou vendo, fiz 30 anos, gente. Estou vendo como é o mundão. Claro que parece que a gente é batido para lá e para cá, para lá, para cá. Né? E aí a gente vê, eu achei bom tocarem hoje essa situação política do Brasil, que não tem, é totalmente mesquinha e passageira, não vou entrar nesse assunto. Mas você vê o tanto de gente que está brigando? Toda vez que a gente briga com isso, a gente está afirmando e rasgando tudo isso aqui que a gente conversa e fala. E se a gente for olhar, quando a gente briga, a gente gosta, né? Não dá uma satisfação quando você vai? Eu vou defender. Blá, 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 blá. Se você for parar para analisar, você não quer defender uma ideia, um partido, você quer defender a tua ideia. Você quer estar circunscrito em algum lugar. Ou então quer brigar com alguém. Para de olhar essas coisas, gente. Olha para si. Olha o que está fazendo a si. Avançando.
Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais no futuro ceder ao expulso da vingança, senão para perdoar, né? E aí ele conclui essa cena, esse fragmento. É preciso que nós entendamos, meus irmãos, que essa vida passageira, ela não pode mais ser levada da forma como a gente acostumou. A gente está reencarnando, nascendo numa família, tendo um contato espiritual pequenininho, ou então achando que tem um contato espiritual gigantíssimo, né? E não tem isso. Nós precisamos nos entregar a Deus, nos entregar essa presença divina que nos cerca. Enquanto nós não servimos a Deus, nós servimos a nós mesmos, ao nosso ego. Nós precisamos lapidar isso. E lapidar isso não é aparentar para as pessoas uma postura. Aparentar isso é o quê? É a medida que você esquece de você mesmo. Veja bem, não concordamos que você é um espírito imortal que está aí me olhando? Que está reencarnado agora, como Gabriel, Gabriela, Regina, um monte de gente, Paulinha. Mas isso não vai acabar? O que vai sobrar? Será que eu posso ter noção do que eu sou espiritualmente? Ou eu estou restrito à carcaça Gabriel, criado pela Silene, pelo Diogo, aprendeu a tocar violino, daqui a pouco vai sumir, igual poeira no espaço. Quem será que está aí dentro, gente? Se você não está fazendo essas questões, essa energia pura que brota de você como uma cachoeira, ela vai ser canalizada para outras coisas. Para problema, para desespero, para ansiedade. Ah, Gabriel, quer dizer que se eu canalizar minha energia para buscar Deus em mim, para buscar a espiritualidade, os problemas acabaram? Claro que sim, olha os apóstolos. Um teve cabeça decapitada, o outro foi amarrado pela perna, arrastado vivo, o outro foi mergulhado em óleo quente, o outro serviu de espetáculo, né, para as pessoas assistirem ser devorados por leões, né? O outro foi criticado pela mídia nacional inteira, Chico Xavier, ganhou um câncer, vários cânceres, né, Chico teve, ficou cego de um olho. Cristão recebe um monte de coisa boa. Lá na Bíblia, Jó, né? Tem sua família, tudo destruído, todo mundo morre. Ué, Gabriel, por que então vale a pena seguir Deus, sendo que essas coisas vão continuar acontecendo? Porque Deus quer a destruição desse eu apegado no mundo, desse eu que está reencarnando, que é você, que é eu que estou aqui falando. Então nós precisamos abrir mão de nós mesmos, como Paulo de Tarso fez. Perceber que essa força divina, que a gente chama de providência, de graça divina, ela está governando todos os nossos passos. Assim como a música que estava sendo tocada, existe uma música que sempre tocou no universo. Mas a gente parou de escutar ela por algum motivo. Não é? Pela nossa ignorância, a nossa pequenez, o nosso início ainda nessa trajetória evolutiva, mas foi esquecida, foi deixada de lado, né? É preciso voltar a esse cristianismo primitivo. Quando a doutrina espírita veio, ela não quis criar um livro para a gente ler. Não, ela foi uma revelação. Gente, uma revelação não é um compilado de obras. Uma revelação é quando o céu se abre na terra. As obras são a misericórdia de Deus para a gente tentar entender a situação. As obras é a misericórdia de Allan Kardec tentando explicar o que ele viu sendo revelado. Kardec viveu a revelação. Não adianta desencarnar e achar que esse perfil nosso espírita, ele é alguma coisa. Na verdade, o que a gente tem relato é um monte de dirigente espírita triste lá do outro lado, né? Porque dedicou a uma obra que não continua lá. Dedicou a uma obra que não era a si mesmo. Dedicou a uma obra que não era servir a Deus, né? Então, concluindo a explicação sobre essa parte da vingança, vamos parar de entrar nesses filmes
nesses chamados. E aí, como ainda nos resta tempo, eu gostaria muito de ler mais um pedaço do nosso Evangelho, que vai trazer exatamente isso que a gente conversou, e ainda de uma forma que eu diria bem quase irônica. É assim, ó, o Espírito Francisco Xavier ainda o nome, só que é de 1800 e bolinha isso aqui. Não é o Chico Xavier não, eu acho, né? Olha só como que ele começa. Item 14. Que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não reclamar a quem me ofendeu. O que vão pensar de mim? Observa que você está aqui nesse corpo material, preocupado, o que outras pessoas trancadas nesses corpos materiais, que André Luiz compara a gente muitas vezes até a vermes rastejantes aqui na crosta, né? Eu estou preocupado com o que essas outras consciências estão falando de mim. Consegue ver quão frágil? E ele continua, os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Veja bem, quando no mundo alguém fala assim, eu não me importo com o que pensam de mim, eu não me importo com o que a sociedade diz, é tido como o quê? Como louco, não é? Como alguém estranho, como alguém diferente, como alguém revoltado. Porque o normal é o quê? Se alguém te fizer mal, você vai na delegacia fazer um boletim, você vai na casa da pessoa tirar satisfação, você faz uma denúncia, você chama alguém para ir lá na casa, você briga na hora, você toma uma procedência, né? E essa procedência, ela nunca parte de Deus. Então, se você não reage a uma briga, se você não reage a uma violência, você se torna quase que um louco no mundo, né? E é o que Jesus foi. O que a gente fez com Jesus? A gente matou ele, né? Era considerado um homem louco. A gente fala de Jesus aqui com flores, lindo, mas os opositores dele tinham ele como um revolucionário, como um cara perigoso, inclusive. Os loucos por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, daí a uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris, pergunte a você mesmo, se procedeis como cristãos. Então, o que ele está trazendo aqui é, poxa, por que num momento em que você vai reagir a uma provocação, por que você não se pergunta? Lembra aquela hora que eu perguntei, quem é você? Quem é você? Por que você não se pergunta? Quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso? Gabriel, é impossível fazer isso na hora. É impossível. O sangue subiu. Tá bom, mas por que o sangue subiu? Quando começou isso? Quando começou esse movimento? Quando começou o pensamento? Às vezes não vai dar para fazer isso na hora. Mas se você começar a exercitar, você vai começar a perceber que antes de você tomar, assim como Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida, antes de você tomar uma atitude, ela foi feita por um pensamento. Os pensamentos, eles criam a nossa realidade. Eles plasmam. A vingança, um ato pesado, ele começa num pensamento. Ele começa a ser arquitetado. Ele começa a ser plasmado. Então, por que você não pergunta, o espírito aqui, no caso, Francisco Xavier, questiona. Por que você não se questiona? Por que eu estou fazendo isso? Ah, Gabriel, mas eu não consigo. Não é que você não consegue, você não quer ainda. Às vezes tem que observar isso. Às vezes você quer continuar no mesmo estado evolutivo. Às vezes você quer continuar brigando. Já parou para pensar nisso? Você não quer sair do lugar. Você quer continuar na situação que você está. E ele continua. Antes que chegue o momento decisivo, pergunte a vós mesmos se procedeis como cristão. Que contas ficarei devendo à sociedade por privardes de um de seus membros?
Pensastes no remorso que vos assaltará, por haverdes roubado uma mulher, o marido, a mãe, o filho, o pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso deixá-la espontaneamente, reconhecendo as suas faltas? Então vejam bem, nós ainda estamos querendo essa contraprestação. A gente quer resposta, a gente quer reação ao mal que acontece a nós. Mas não seria mais interessante você se perguntar o porquê esse mal está te ocorrendo e por que ele vem? Sabe por que é interessante, gente? Não é que é bonito, não é que você vai ganhar pontuação para subir no reino dos céus, não. É porque quando você questiona o que está acontecendo, você esclarece. Você começa a ver seus interesses e seu pensamento. Na hora que você começa a se ver desnudado, você vê como você é. Muitas vezes você diz assim, eu agi porque eu estava no momento de impulso, porque eu estava doente. Não, você é assim. Muitas vezes você deixa de admitir as suas faltas, de admitir suas dificuldades. E aí você cria máscaras. Máscaras. Eu sou assim porque o mundo me fez assim. Eu sou assim porque meus pais criaram eu assim. Eu sou assim por causa da política. Estou brincando, não vou falar de política não. Mas eu sou assim por isso, eu sou assim por aquilo, eu sou assim tal. É sempre um coitadinho e não é assim. Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes possa ele se achar gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas que lhe são mais caras. Gente, quando alguém vem nos ofender, essa pessoa sempre está com problema. Você sabe. Ela está com problema. Porque, vem comigo, como que alguém sem problema vai procurar problema com o outro? Como que alguém em paz vai descer da sua paz para ir lá? Se desceu, não está em paz. Está abrindo mão dela. Às vezes a gente acha que a gente é essa paz e essa evolução toda e ignora que Deus manda essas provocações para você ver quem você é, para você se analisar de onde está vindo isso. E voltando à pergunta que eu fiz para vocês, por que tem que analisar isso? Por que tem que ver isso? Não é que você vai ganhar mais ponto quando você morrer, não, cabeça oca. É porque na hora que você percebe a ilusão de você, ela se dissipa. Já repararam que às vezes a gente está com um problema para resolver, e na hora que a gente resolve o problema, parece que passou? Nem era tudo aquilo que a gente criou na cabeça? Você não tem nenhum problema. Você está no lugar que você tem que estar, com as pessoas que você tem que ter, com as situações que você tem que vivenciar, com as brigas que você tem que passar. Porque Deus não é nenhum bobo da corte para te colocar aí onde você está. Deus não é nenhum humano imbecil para te colocar aleatoriamente onde você está. Você está onde tem que estar. Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. Eles nada tecem. Deus colocou ao seu redor todas as provas necessárias para o seu crescimento. Ele faz isso até com alguém preso. Não vai fazer com você? Observa, caminhando para o final, quando a caridade regular a conduta dos homens, porque veja bem, essa coisa da caridade também é muito importante, porque a gente vê caridade de forma totalmente errada. Você não está fazendo caridade para o outro, acorda, meu, é doido? Está parecendo que virou um mercado a coisa. Eu estou fazendo caridade para o meu irmão porque eu estou ganhando bônus hora. Nossa senhora, muito puro isso, tá? Muito desinteressado essa sua caridade. Estou pensando na hora que eu morrer. Você tem que fazer caridade porque o próximo é a sua extensão. Nós acabamos de falar que essa vingança, que esse ódio, você não exterioriza uma imagem que você criou do seu semelhante? É tudo uma invenção da sua cabeça. A caridade é quando você começa a ver o outro parte da vida. Gente, todo mundo é parte da vida.
Porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo contém a presença de Deus. Tudo é parte da vida, você não está separado da vida. Então essa caridade não é para você ganhar pontuação, mas é para você perceber, ama o próximo como a si. Vocês nunca pararam para ler essa frase, não? Ama o próximo, ele não fala, um pouquinho como assim. Ele não fala assim, ó, ama o próximo parecido com você. O que você gosta, o que você não gosta, cuidado para não fazer. Ama, ele está te evocando o maior dos sentimentos, que é o amor, ao próximo, aquele que você vê como se fosse você mesmo. Fora da caridade não há salvação. Você precisa ver, você precisa se salvar e ver que o próximo faz parte da vida ao teu redor. É uma criação de Deus. É uma individualidade que está no mesmo mundo que você. Faz parte desse mundo. A gente precisa parar de se enxergar separado um do outro, né? Porque aqui nós não temos o movimento da fraternidade. O movimento da fraternidade é o amor entre irmãos. Então, a gente se sente irmão na rua? Fala sério, a gente se suporta aqui na casa espírita, todo mundo faz essa cara de bonzinho. Mas na hora que você sai na rua, que você está lá no trânsito, você está vendo seu irmão dirigindo carro? Gente, você criou um muro da sua casa para o seu vizinho. Você colocou gente com arma para prender quem não está legal na sociedade. Você criou um lugar para depositar quem não se encaixa. Você é muito bonzinho. Você vigia seu esposo, seu filho, porque você sabe a trajetória que ele tem que ter para ser um espírito evoluído. Então, meus irmãos, a mensagem que trazemos hoje, se entreguem a Deus. Se entregar a Deus não é ficar parado igual um bobo da corte. É deixar. Ô, Senhor, assuma. Ó, tipo assim, eu não vou descer a escada aqui daqui a pouco. Deus me colocou aqui para falar hoje. Eu vou descer o púlpito, vou guardar minhas coisas, vou andar, vou embora, falei. Ele coloca cada situação no meu dia a dia. Amanhã de manhã ele vai pôr alguém para me irritar. Eu vou reagir provavelmente de novo. Né? Mas ele vai pôr alguém para me irritar. Amanhã ele vai me dar de comer. É ele que me dá de comer todo dia. Não é o mercado que produz alimento ou a pessoa que vai lá entregar. Ele me dá. Ele vai dar gente para mim dar risada. Ele vai permitir, quando eu estou cansado de investigar sobre ele, mexer no Instagram e ficar vendo coisas nada a ver. Ele vai até permitir que eu esqueça dele. Não vai se vingar de mim. Ele não vai me condenar. Ele vai até permitir que eu me condene. Ele vai até permitir que o mal que eu fiz ao meu semelhante, que eu possa vivenciar ele de outra forma. Ele vai permitir que eu fique séculos reclamando de quem me fez mal. Gente, veja se isso não é amor. Se eu andar 70 passos errados, ele vai andar mais 70 passos comigo. Então a proposta de hoje é, vamos parar com a vingança, vamos parar com essa ideia de inimigo. Você é o seu inimigo. Você é o seu inimigo, né? Dessa forma, então, que Deus possa nos abençoar. Passo a palavra para a senhora Fernanda. Faltou 3 minutos, tá? Uma boa noite a todos.